uma gestão de uma escola, tá? Tem que ser diretor ou vice, para conhecer isso aqui. É muito fácil. Eu digo que a sala de aula é a minha zona de conforto. Eu me sinto bem dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, eu me dou mais. Eu acho que como vice-diretora é muito amplo. Você é benquista, você não é benquista. Então, é uma profissão que hoje eu não, se eu fosse convidada hoje, eu não queria. Ao contrário do Romulo, né, que já tem essa vocação, que é gestor, gosta disso. Então, a sala de aula é minha zona de conforto e eu vou permanecer, vou aposentar, se Deus quiser, daqui uns 3, 4 aninhos. Então, eu vou ficar na sala de aula quietinha, fazendo o que eu gosto, é dar minhas aulas. Minha experiência sempre foi muito boa, sempre reconhecendo como amigos, tem pessoas que eu tenho aqui com muita amizade, os professores, alunos, sempre tive isso no coração. Foi uma experiência muito bacana para mim, porque apesar de ter sido professora em outras escolas, é uma escola que é do meu bairro, então foi como uma escola do coração mesmo para mim. Na época só tinha muitos alunos, né? A escola tinha a comunidade mais presente. Hoje a gente tem com o integral realmente a comunidade mais participativa, mais poucos alunos, o que faz que a gente faça um trabalho mais junto, né? Mais em comum com a sociedade. Eu gosto muito de trabalhar aqui, porque assim, o grupo de professores é bem acolhedor, os alunos são alunos que respeitam muita gente, que a gente consegue ser amigo, né? Não, aqui eu nunca tive problema de aluno me desrespeitando, destruindo a escola, então eu gosto muito de trabalhar aqui. Como é a escola, né? Trabalhando aqui, né, João Gonçalves Neto, eu abri várias portas para mim, consegui adquirir meu apartamento através do emprego, e eu sou muito grata, né, por trabalhar na escola. Sem ter estudado no João Gonçalves, foi excelente. Na época, aqui no nosso bairro, né, não tinha muita coisa, muitas escolas, né, como tem hoje o Carlinhos e tal, escolas municipais. E era tudo que fazia que bombava. Então, assim, era bom. Eu gostava da experiência de estudar aqui, entendeu? Era legal, era muito bom. Olha, é uma experiência, assim, diferente. Eu me sinto pertencer a isso daqui, por ter vivido tantos anos, né, numa infância e adolescência, porque na nossa época de João Gonçalves, o nosso prézinho também era aqui, então a gente começava a primeira série, mas tinha acabado de sair de uma sala de aula daqui mesmo, como aluno de pré, né, que agora é primeiro período, segundo período. Então, assim, o local para mim é muito familiar, eu me sinto pertencer a isso daqui. Então, quando alguém fala do imóvel ou da localidade, o meu primeiro start é sempre de defender, por sentir parte disso daqui, entendeu? Não tinha a estrutura que possui hoje. A quadra não tinha, só tinha essa quadra de baixo, não tinha o ensino médio, não tínhamos ensino integral. Então, acho que hoje está bem bacana. Aqui teve muita mudança, assim, para melhor. Quando eu entrei aqui no último ano da antiga direção, por exemplo, os quadros eram outros. Não tinha, no caso, o integral aqui ainda. Esse sexto ano era só à tarde. O grupo de professores era outro. Então, hoje está bem melhor do que a época que eu entrei aqui. Na época que eu entrei, praticamente não mudou muita coisa não, né? Era quase as mesmas coisas, né? Outros alunos, né? Outros rostinhos, mas não mudou muita coisa não. Na época que eu entrei, o diretor era o Rômulo, né? E agora, depois logo em seguida veio a Tereza. Fisicamente falando, hoje eu olho assim, parece que ela é menor, né? Mas fisicamente falando, parecia que era muito grande em proporção, assim. Eu lembro das paredes, o verde ser mais escuro do que agora. Lembro da estrutura dela ter mudado, porque não, as salas eram até da secretaria para lá, não tinha essas salas do lado de cá.
As salas dos professores do lado de lá também não tinham. Mas mesmo assim, aqui tinha uns eucalipto nessa época, então era um ambiente bem de sombra, assim, bem aconchegante. E assim, no pessoal era bom de estudar aqui. Eu estudei aqui numa época que os meus pais tiveram que dormir na fila para conseguir uma vaga de tão concorrido que era vir para cá, entendeu? Estudar aqui. Quando eu comecei lá em 2013, nós tivemos uma grande dificuldade, que era o quê? A comunidade escolar, né, a comunidade no geral estava crescendo e a comunidade escolar, consequentemente, também. São mais alunos, né? E, às vezes, a estrutura não estava adaptada para tal. Lá quando eu comecei em 2013, a nossa dificuldade aqui era de energia elétrica e equipamento. Nós não tínhamos, os olhares dos governantes não estavam voltados para isso, né? A tecnologia estava começando a ser tudo hoje, né, de forma tecnológica, mas nós sentimos muita dificuldade, no sentido mesmo de que fosse imprimir uma prova, a luz baixava, desligava tudo, porque o prédio cresceu, né? O entorno da escola também. Então, hoje em dia, eu vejo uma melhora em relação a isso, entendeu? Mas, se tratando do dia de hoje, eu sinto que a estrutura de questão de computadores, com tecnologia, equipamentos, é bom, são excelentes, sabe? Mas eu acho que, infelizmente, a desinformação, ela também chega para nós servidores, porque muitas informações ficam concentradas, né? Não chega onde tem que chegar, né? Ela não dissipa corretamente, entendeu? Muitas vezes é uma cadeia, né? Lá de cima de um diretor, até chegar para nós aqui na escola, demora um pouco. Isso atrasa um pouco os trabalhos, né? Às vezes o próprio governo, como a gente está falando, né? Nós querendo ou não, aqui é uma empresa pública, né? Então o governo às vezes lança uma coisa na mídia, né? Com propagandas, e a gente mesmo não chegou essa informação para a gente ainda. E é complicado, porque a comunidade vem aonde nós que somos, né, o que iremos atender, e não tem a informação para repassar. Quando eu entrei, o diretor era o Rômulo e a vice-diretora era a Aline. Eu nunca tive muitos problemas com eles, não. Acho que eu considero bons profissionais e que dirigiam a escola de uma maneira bastante eficaz. Eu já peguei como diretor a Tereza, que é agora, a Valquíria. As tias, eu tenho um carinho enorme por elas, são pessoas muito educadas. Então, eu acho que nisso eu não tenho a reclamar, não. Os funcionários são pessoas muito boas. Eu lembro da Conceição, lembro da Dona Tânia como diretora, lembro de uma professora de geometria que eu tive aqui, que marcou muito minha vida. Ela era brava. E eu gostava de matemática, certo? Tudo. Lembro da cantina, eu lembro muito pouco, sabe? Da X da cantina, tudo, mas eu lembro dessas pessoas assim que eram mais presentes aqui. Né? Na minha época,